Chegou o momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Oi, crianças! Mais uma vez a gente está aqui no Crianças de Primeira Online para escutar um pouco mais a Palavra de Deus. Então a gente vai fazer uma oração e cantar algumas músicas, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque mais uma semana se passou e o Senhor nos guardou. Muito obrigada porque o Senhor nos deu a salvação e por causa disso nós somos sempre felizes e alegres, independente da situação que nós estamos passando. Abençoa a cada médico, a cada pessoa doente que precisa de Ti nesse momento e nos guarda também. Faz com que essa doença passe logo para a gente voltar a se reunir na igreja e ter comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia, palavra divina, carta de amor que Deus escreveu pra mim. Revela histórias santas, não de Deus, algo por ti e por mim. Enviou Jesus a nós pra nos salvar e da vingança Espírito ao céu nos levará. A Bíblia, palavra divina, carta de amor que Deus escreveu pra mim. Revela histórias santas, alma de Deus, amor por ti e por mim. Enviou Jesus a nós pra nos salvar e da vingança Espírito ao céu nos levará. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que tem impossível, nela fica sem pensar de água perguntar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que tem impossível, nela fica sem pensar de água perguntar. A rocha é um lugar de construir, uma alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, uma alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, impossível, nela fica sem pensar que ela vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, uma alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, uma alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm,
Oi, pessoal! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um CDP Online! Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. O tema da nossa série de vídeos se chama Ele é a Minha Salvação e fala exatamente sobre o que Cristo fez aqui na Terra durante o seu ministério, baseado no livro de Lucas. Vamos lá começar! Como nós sabemos, o Senhor Jesus andava pelos lugares e muita gente ia atrás dele para escutar as suas palavras. Certa vez, a multidão queria muito escutá-lo, estando ele perto do mar da Galileia. Havia ali perto também 2 barcos e os seus pescadores lavavam suas redes. Jesus assim pediu para que afastassem um pouco o barco da praia e ali ficou ensinando as pessoas que o escutavam. Quando terminou sua fala, pediu a Simão, um dos donos dos barcos, que fosse ao local mais fundo e ali jogasse suas redes. Porém, o pescador respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas se é o Senhor quem manda, farei isso novamente. Ao fazerem isso, pescaram uma grande quantidade de peixes. Eram tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. Pediram ajuda aos outros pescadores e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem de tanto peixe. Já imaginou? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Assim, não somente Simão Pedro se admirou, mas também seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E eles, deixando tudo, o seguiram. Mas o que é ser um pescador de homens? Como assim? Um pouquinho antes disso tudo acontecer, Jesus havia anunciado a chegada do reino de Deus e do seu juízo. O que Jesus estava fazendo era chamando aqueles pescadores para resgatar as pessoas ao anunciar a elas o Evangelho. Então, a primeira condição era que eles se tornassem seguidores de Jesus. Mas os milagres do Senhor Jesus não param por aí. Aconteceu também outra vez que, estando Jesus em uma das cidades, um homem coberto de lepra chegou ao Senhor Jesus e clamou: Senhor, se quiseres, podes me curar. E Jesus, estendendo a mão sobre ele, lhe tocou e disse: Quero. Fique limpo. O Senhor Jesus o instruiu para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e que ele fosse até o sacerdote para que ele o examinasse e ainda que oferecesse o sacrifício que Moisés havia determinado para servir de testemunho ao povo. Mas, como sabemos, o que se dizia a respeito do Senhor cada vez mais se divulgava e grandes multidões apareciam para ouvirem e serem curados de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares sozinho com o objetivo de orar. Que maravilha poder aprender que, enquanto Cristo instruía as pessoas aqui na Terra, o seu relacionamento com Deus Pai era constante, ou seja, a oração fazia sempre parte do dia a dia do Senhor Jesus. Outro episódio que aconteceu aqui na Terra durante o ministério do Senhor foi a cura de um paralítico. Um dia, Jesus estava ensinando e perto dele estavam sentados alguns fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Mas, primeiro, vamos entender o que era um fariseu. Naquela época, era um grupo que exercia muita influência no povo e era um dos principais grupos religiosos dos judeus. Eles insistiam na prática rigorosa da lei de Moisés e no respeito às tradições dos seus antepassados. Eles eram contra Jesus, como a Bíblia nos mostra em várias passagens, mas alguns deles o trataram com respeito. Quando falamos em mestres da lei, devemos entender que eram escribas que tinham o trabalho de principalmente estudar a lei de Deus, mas muitos deles eram fariseus também. Agora, voltando à nossa história, o poder de cura do Senhor estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca e tentaram levar até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então, subiram ao topo da casa e pela parte de cima baixaram o homem na maca até o meio da multidão, bem na frente do Senhor. E ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Homem, teus pecados estão perdoados. Agora, lembram que falamos dos fariseus e dos mestres da lei? No momento que essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus, eles pensavam: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser o próprio Deus? Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, lhes disse: Por que vocês questionam isso em seus corações? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda?
Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou, tomou a sua maca e voltou para casa glorificando a Deus. Todos ao redor ficaram admirados e cheios de temor, louvaram a Deus exclamando: Hoje vimos prodígios, coisas maravilhosas. O livro de Lucas também nos mostra que o Senhor Jesus escolheu Levi, um publicano, para segui-lo, dizendo: segue-me. E ele, deixando tudo, seguiu o Senhor. Para entendermos melhor, publicanos eram conhecidos também como cobradores de impostos para Roma. Então, Levi ofereceu um banquete em sua casa e na mesa estavam muitos publicanos. Mas os fariseus e escribas se queixavam aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem com cobradores de impostos e com pecadores? Então Jesus respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Algumas pessoas também falaram: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. Os fariseus também. Entretanto, os teus comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto estão com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, Jesus lhes apresentou duas parábolas. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em velhos recipientes, pois o vinho novo romperá os recipientes, vazando e estragando. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em recipientes novos, e os dois se conservam. E ninguém que tenha bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Então, pessoal, quanta coisa aprendemos hoje, não foi? O que podemos concluir com a nossa história de hoje? Primeiro, o alvo de Jesus ao chamar os seus discípulos era para que, depois de instruídos, esses homens continuassem a sua obra aqui na terra. Eles deveriam ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho, pescando homens. O objetivo do homem é pescar homens, ou seja, outras pessoas. Isso deve ser feito por meio da pregação. Essa ação é simbolizada pela rede que é lançada ao mar. Lembram da nossa história? O mar é a humanidade. Os resultados podem ser poucos, muitos ou às vezes nenhum. Mas essa é a nossa função: pescar homens, chamar pessoas e dizer a elas que o reino de Deus está próximo, ou seja, a segunda vinda de Cristo se aproxima para completar a sua boa obra em nós. E para isso, é necessário explicar a elas que somos pecadores, precisamos de Deus e que o arrependimento verdadeiro é necessário. Ser cristão exige um compromisso total e não apenas ir à igreja aos domingos ou assistir aos vídeos da igreja pela internet. Nós precisamos ser fiéis a Ele aonde quer que estejamos, seja na escola, no prédio com os amiguinhos, com a família, em todos os lugares. É preciso que creiam no Evangelho e que saibam que o Messias já veio para ser o nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. Até semana que vem, pessoal! Um super abraço! Chegou o momento de nos reunirmos E juntos louvarmos a Deus. depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. E a criançada é feliz, é de primeira.